Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, décima rodada. E no último jogo da noite, não da rodada, que ainda tem jogo na segunda-feira, dia 26/5, tivemos Fortaleza e Cruzeiro se enfrentando. E olha, há muito tempo, eu não vejo uma presa tão fácil como foi o Fortaleza no primeiro tempo. Duvido que nesse ano de 2025 o Cruzeiro teve um jogo tão fácil como foi o primeiro tempo desse jogo. Placar final da partida, é, cadê aqui? Placar final da partida, Cruzeiro 2, Fortaleza 0. E no final do jogo, o Fortaleza ainda teve um jogador expulso com 2 cartões amarelos. Então vamos falar sobre a classificação, falar sobre o jogo, que não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Mas vamos falar sobre a classificação, falar sobre o jogo e falar também sobre a próxima partida de ambos. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que deve estar muito irritado, e você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que está feliz, empolgado com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode dar através do clube de membro do canal, Zé Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Não dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Mais uma coisa, o YouTube agora disponibilizou uma outra ferramenta para você ajudar aqui o canal a crescer, que é o Hypar. Hypar. Quando você curtir, ter lá a sua curtida, vai abrir uma janela e vai lá ter um botãozinho para você apertar Hypar. Além de curtir, dê uma hypada também, que você dá uma pontuação para o vídeo cresce, mais gente vê e você ajuda o canal a crescer. Beleza? Então, além de curtir, se abrir a janelinha de hypar, não deixe de hypar para o canal crescer. Então vamos lá, galera. Vamos aqui rapidamente, tá? Que eu tô na correria. Então vamos lá, cara. Com esse resultado, com esta vitória fora de casa de 2-0, o Cruzeiro atinge a terceira colocação, já era o terceiro colocado, continua na terceira colocação, com 20 pontos, um ponto atrás do Flamengo e agora 2 pontos só atrás do Palmeiras. Por quê? Porque se enfrentaram Palmeiras e Flamengo e o Flamengo ganhou. Então, o Palmeiras não avançou, o Cruzeiro ganhou, o Flamengo ganhou, todo mundo encostou no Palmeiras. Na próxima rodada, se o Flamengo e Palmeiras não vencerem, o Cruzeiro pode se tornar líder do campeonato. E o Fortaleza, com essa derrota, o Fortaleza é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 10 pontos. Lembrando que o Juventude tem 9 jogos. Vou pegar aqui. Exatamente. O Juventude tem 9 jogos. O Juventude joga nesta segunda-feira contra o Bragantino. Se o Juventude vencer, vai a 11. Passa o Fortaleza e o Fortaleza entra na zona de rebaixamento. Situação complicada do Fortaleza. O Fortaleza tem jogo pela Libertadores neste meio de semana. Será que foi por isso? O Cruzeiro tem jogo da Sul-Americana, mas para o Cruzeiro tanto faz, tanto fez a Sul-Americana porque já está eliminado. Mas o Fortaleza tem um jogo importante que define se ele continua ou não na Libertadores ou se vai para a Sul-Americana. Mas não é só isso. Fortaleza vem derrapando já há algum tempo. A próxima partida, tanto de Fortaleza quanto
de Cruzeiro é na 11ª rodada. Lembrando que na 12ª rodada os times vão parar. Aí depois só volta em julho. Então, na 11ª rodada, o Fortaleza vem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. Última partida do Flamengo antes do Mundial. Porque a 12ª rodada o Flamengo não vai jogar. Nem Flamengo, nem Botafogo, nem Fluminense, nem Palmeiras. Então, a partida de despedida do Flamengo vai ser contra o Fortaleza no Maracanã. E o Cruzeiro joga contra o Palmeiras, o outro time que vai para o Mundial. Só que o Cruzeiro joga em casa contra o Palmeiras. Tá? Dois jogos difíceis. Fortaleza e Cruzeiro têm jogos complicados. O Cruzeiro joga contra o Palmeiras, que é o líder. O Cruzeiro pode ultrapassar o Palmeiras na classificação. Dependendo do que aconteça Flamengo e Fortaleza, o Cruzeiro pode terminar a 11ª rodada na liderança. E aí o Cruzeiro vai ter a 12ª rodada, na qual Palmeiras e Flamengo não vão jogar. Pode abrir. Então é uma chance de ouro para o Cruzeiro. Confronto direto com o Palmeiras, quem sabe pela liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo do que aconteça. Lembrando que o Flamengo joga um pouquinho primeiro, o Flamengo joga uma hora antes. Mas quando começar o jogo do Cruzeiro, o jogo do Flamengo ainda vai estar em andamento. Então, tudo pode acontecer. Então vamos aqui agora para o jogo. Cara, você curto e grosso. O primeiro tempo, a impressão que se tinha, não estou falando que foi isso, mas a impressão que se tinha é que os jogadores do Fortaleza queriam derrubar o Vojvoda. Essa foi a sensação que eu tive, que eles queriam derrubar o Vojvoda. Porque, cara, eu nunca vi um time de futebol profissional fazer o que o Fortaleza estava fazendo, cara. Uma coisa pavorosa. O time do Fortaleza não deu um chute no primeiro tempo. Um chute no primeiro tempo. Foi o jogo mais fácil que o Cruzeiro teve, o primeiro tempo mais fácil que o Cruzeiro teve há anos de futebol. Eu vou demonstrar aqui em um lance uma diferença. Teve um lance no primeiro tempo que o Zé Wellison pega a bola sobra para ele. Eu acho que estava o Pikachu aberto pelo lado direito. Era só ele dar um tapa de primeira. A bola veio para ele, era só ele dar um tapa de primeira. O jogador do Fortaleza ia pegar a bola. Estava numa condição muito boa, poderia até abrir o placar. Estava 0-0 no primeiro tempo. O Zé Wellison pega a bola, domina, leva, leva, leva e erra o passe. No gol, no gol do Cruzeiro, sobe uma bola pro Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa toca de primeira. O Gabigol toca de primeira. O jogador do Cruzeiro vai lá e faz o gol. Foi só para mostrar a diferença. O Fortaleza não conseguiu marcar, não conseguiu atacar, não conseguiu correr, não fez nada. O Cruzeiro poderia ter enfiado uns 5 no primeiro tempo. O Fortaleza se livrou de tomar uns 5 no primeiro tempo. Foi só 2. E aí no segundo tempo, o Cruzeiro fez apenas um protocolo. O Fortaleza foi para cima. Pá, sim. Primeiro tempo nem competiu. Fortaleza, primeiro tempo, nem competiu. No segundo tempo, sim, o Fortaleza foi para cima. 20, 30 minutos de jogo, Cruzeiro enrolando o jogo, nitidamente enrolando o jogo. O Cruzeiro nitidamente enrolou no segundo tempo. Nitidamente. O jogo estava tão fácil que eu acho que até fez com que os jogadores do Cruzeiro perdessem um pouco a concentração de tão fácil que estava. De tão fácil que estava, acho que os jogadores do Cruzeiro perderam um pouco de concentração. Aí no segundo tempo, o Fortaleza deu uma melhorada, foi para cima, o Cruzeiro deixou de atacar, ficou só cozinhando ali o jogo
para terminar. Então você não pode nem falar que no segundo tempo o Fortaleza cresceu, empurrou o Cruzeiro para trás, porque nitidamente o Cruzeiro deu uma, 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 como é que eu vou falar? Uma de desconcentrada tamanho a facilidade que foi o primeiro tempo. Cara, vitória justa. Você pega aqui, Fortaleza, em casa, deu um chute em direção ao gol. O Cruzeiro, 8. O Cruzeiro deu 17 chutes ao total, 8 em direção ao gol. Teve mais posse de bola, fez menos falta. Acerto de passes ficou igual, 87, 86. Cartões amarelos só tomou um. Impedimentos teve dois, teve 8 escanteios. Os números são quase todos a favor do Cruzeiro. Eu acho que ninguém em sã consciência vai falar que o placar não, não foi justo, que o resultado da vitória do Cruzeiro não foi justo. O que fica é o Cruzeiro poderia ter goleado no primeiro tempo o Fortaleza. Cara, tem que se dar um chacoalho no Fortaleza. Tem que tentar entender o que está acontecendo. Se tiver que na metade do ano vender alguns jogadores e contratar outros para mudar o cenário, o Fortaleza tem que fazer, porque, olha, foi constrangedor o que aconteceu no primeiro tempo desse jogo, Fortaleza e Cruzeiro. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.